Você já imaginou acordar sem saber que dormiu? Seu corpo caminhando pela casa enquanto sua mente permanece em um abismo profundo de inconsciência? Bem-vindo ao mundo do sonambulismo, um dos mistérios mais intrigantes e assustadores da neurociência moderna. A cada noite, entre 2 e 3% dos adultos mundiais enfrentam esse fenômeno extraordinário, mas a maioria não faz ideia do que realmente ocorre dentro do cérebro durante essas épocas aterrorizantes. Estudos recentes revelam que não é simplesmente um corpo em piloto automático. Na verdade, há algo muito mais assustador acontecendo nas camadas profundas da sua mente. Pesquisas de instituições de neurociência de renome mundial identificaram padrões de atividade cerebral completamente desconexos durante esses episódios. Neste vídeo, descubra os segredos ocultos do sonambulismo, desde as causas científicas até os riscos reais que poucos conhecem. Prepare-se para uma jornada pela manifestação mais sombria do sono, onde o corpo age independentemente enquanto a consciência dorme profundamente. O sonambulismo, cientificamente denominado parasônia, representa um dos estados mais bizarros e fascinantes do corpo humano, o despertar parcial. Diferentemente do que muitos acreditam, o sonâmbulo não está simplesmente dormindo profundamente com os olhos fechados. Muito pelo contrário. Estudos avançados de neuroimagem mostram que o sonâmbulo possui uma condição neurológica única, onde apenas partes específicas do cérebro despertam, enquanto outras permanecem em sono profundo. É como se duas realidades coexistissem simultaneamente dentro da mesma mente. O sonambulismo ocorre especificamente durante os estágios 3 e 4 do sono não REM, também conhecido como sono de ondas lentas ou sono profundo. Neste momento do ciclo de sono, o corpo deveria estar completamente imobilizado pela atonia muscular característica do sono profundo. No entanto, em pessoas geneticamente predispostas ou sob circunstâncias específicas, uma falha neste mecanismo protetor permite que o corpo se mova enquanto a consciência permanece enterrada no inconsciente profundo. Pesquisadores do Instituto de Neurociências da Holanda realizaram um estudo revolucionário e descobriram algo perturbador. Em 56% dos episódios de sonambulismo, os pacientes relataram estar tendo sonhos vívidos enquanto caminhavam. Alguns descreviam cenários de perigo iminente, como tetos desabando, casas em chamas ou bebês perdidos. Essencialmente, a mente estava experimentando um mundo imaginário completamente desconexo da realidade, enquanto o corpo agia independentemente. As crises geralmente começam entre 1 a 2 horas após adormecer, quando o corpo atinge o primeiro ciclo profundo de sono não REM. Os episódios duram tipicamente de 5 a 15 minutos, embora casos extremos tenham registrado episódios durando até 1 hora completa. Durante esses períodos, o sonâmbulo apresenta comportamentos paradoxais que confundem observadores. Os olhos estão completamente abertos, mas o olhar é vago e direcionado para cima em ângulo anormal. A pessoa caminha com propósito e determinação, como seguindo um mapa mental invisível, navegando pelo ambiente como um autômato perfeito. A fala pode ser coerente e bem estruturada, mas completamente desconectada da realidade. Quando confrontado durante um episódio, o sonâmbulo responde lentamente ou permanece não responsivo aos estímulos externos. A memória do episódio? Virtualmente inexistente após o despertar, como se aquelas ações nunca tivessem ocorrido. A prevalência dessa condição é significativamente mais alta em crianças, afetando até 5% delas nos últimos 12 meses. Em adultos, esse número cai para aproximadamente 1,5%, mas permanece surpreendentemente comum para uma condição potencialmente perigosa. Historicamente, a incidência diminui drasticamente com a idade, porque a quantidade natural de sono profundo diminui conforme envelhecemos. Uma criança passa aproximadamente 80% do sono em estado não REM, enquanto um adulto passa apenas 75%. Você possivelmente herdou o sonambulismo de seus ancestrais. Pesquisas documentadas mostram que aproximadamente 60% de todos os casos de sonambulismo apresentam um componente genético significativo e hereditário. Se um dos seus pais sofreu de sonambulismo, sua chance de desenvolvê-lo aumenta dramaticamente, chegando a 10 vezes mais provável em comparação com a população geral. Se ambos os pais sofriam, o risco torna-se ainda mais elevado. Genes específicos ligados a distúrbios do sono foram identificados por pesquisadores como contribuintes diretos para essa predisposição hereditária. Mas a genética não é a única vilã nesta história complexa do sonambulismo.
O estresse psicológico é um gatilho devastador e profundamente documentado. Estudos recentes descobriram que 59% dos sonâmbulos relataram gatilhos específicos que aumentavam tanto a frequência quanto a severidade dos episódios. Os principais culpados: eventos estressantes, privação de sono, emoções intensas. Surpreendentemente, emoções positivas também aumentam a incidência. Qualquer fator que aumente naturalmente a quantidade de sono profundo pode provocar um episódio em pessoas predispostas. A privação de sono é particularmente insidiosa e perigosa. Quando você não dorme adequadamente por vários dias consecutivos, seu corpo compensa aumentando dramaticamente a quantidade de sono profundo na próxima oportunidade. Esse rebote de sono profundo cria condições neurologicamente perfeitas para episódios de sonambulismo. Profissionais com horários irregulares, pais de recém-nascidos, estudantes em períodos de provas e qualquer pessoa sob estresse crônico estão em alto risco. A ansiedade crônica fragmenta o padrão natural de sono, tornando os episódios de sonambulismo mais prováveis durante as transições abruptas para o sono profundo. Pacientes com transtorno de ansiedade generalizado apresentam incidência 3 vezes maior de sonambulismo comparado com a população controle. A manutenção de sono instável através de noites fragmentadas por preocupações cria um cenário biológico perfeito para parassonias. Outros fatores contribuintes significativos incluem medicamentos psicotrópicos, especialmente antidepressivos tricíclicos e certas benzodiazepínicas, que paradoxalmente podem desencadear episódios ao alterar fundamentalmente a arquitetura do sono. Febre alta, asma não controlada, apneia obstrutiva do sono, trauma craniano anterior e até bexiga cheia antes de dormir foram documentados em estudos como gatilhos potenciais. Mulheres em idade reprodutiva apresentam maior incidência, sugerindo um componente hormonal ainda não completamente compreendido pela comunidade científica. Aqui está o aspecto verdadeiramente perturbador e que poucos compreendem completamente. Estudos com tomografia computadorizada de emissão de fóton único, SPECT, e ressonância magnética funcional revelaram padrões de atividade cerebral completamente desconexos e anormais durante episódios de sonambulismo. O cerebelo e o tronco encefálico estão plenamente ativos. Essas estruturas são responsáveis pelo movimento coordenado e respostas reflexas automáticas primitivas. Simultaneamente, regiões corticais do cérebro frontal, que controlam a tomada de decisão racional, memória explícita e pensamento lógico avançado, permanecem dormindo profundamente. Isso explica por que sonâmbulos conseguem realizar tarefas surpreendentemente complexas, caminhar sem tropeçar, abrir portas com precisão, até mesmo dirigir em casos extremos documentados, enquanto permanecem completamente inconscientes e sem memória posterior. O corpo segue rotinas automáticas aprendidas ao longo de anos de prática, enquanto a mente racional e ativa está completamente offline e ausente. É uma dissociação funcional entre a execução motora automática e a consciência genuína. As regiões cerebrais que controlam visão básica, movimento motor e resposta emocional primitiva parecem estar ativadas e funcionais, enquanto as áreas responsáveis por memória explícita e consciente, formação de conceitos abstratos e pensamento lógico avançado permanecem profundamente adormecidas. O resultado neurológico: uma pessoa que pode navegar pelo ambiente utilizando memória processual e instinto, responder a estímulos simples de forma reflexa, mas que está fundamentalmente incapaz de perceber perigo real, completamente incapaz de tomar decisões racionais baseadas em informações contextuais e desconectada totalmente da realidade consciente. Pesquisadores descobriram através de estudos rigorosos que a sensação física é virtualmente desligada durante episódios severos. Um sonâmbulo não sentiria dor aguda se pisasse em vidro quebrado, não ouviria avisos verbais direcionados, não compreenderia linguagem complexa ou raciocínio abstrato. O corpo funciona como um robô guiado por instinto primitivo ancestral, enquanto o piloto consciente e racional está completamente ausente. Seção 4. Os riscos silenciosos que ninguém fala abertamente. A maioria das pessoas e até profissionais de saúde considera o sonambulismo uma condição inofensiva e trivial. Essa percepção amplamente disseminada é letalmente equivocada. Uma pesquisa clínica abrangente de 100 adultos diagnosticados clinicamente com sonambulismo revelou estatísticas verdadeiramente aterrorizantes. 58% dos pacientes relataram histórico positivo de comportamentos agressivos durante o sono. Mais chocante ainda, 17% experimentaram pelo menos um episódio envolvendo lesões graves que requereram cuidados médicos emergenciais e hospitalização.
Os ferimentos documentados incluem contusões significativas, hemorragias nasais abundantes, fraturas ósseas múltiplas e, em um caso notável, trauma craniano severo após um sonâmbulo de 27 anos pular de uma janela do terceiro andar de um hotel no Rio de Janeiro. Mulheres adultas apresentam mais que o dobro de probabilidade de comportamentos perigosos comparadas aos homens, incluindo manusear objetos afiados e facas, ligar fogões e queimadores, sair da casa sozinha em madrugada ou até mesmo dirigir carros à velocidade normal. Estudos em pronto-socorro americanos analisaram todas as admissões associadas a traumatismo potencialmente relacionado a sonambulismo. De 620 mil admissões de emergência, 11 foram confirmadamente relacionadas a acidentes envolvendo sonambulismo. Embora pareça insignificante numericamente, representa lesões potencialmente fatais, que provavelmente foram subestimadas pelos pesquisadores. Os sonâmbulos feridos frequentemente não lembram absolutamente como se machucaram ou o que causou a lesão, tornando a conexão epidemiológica difícil de estabelecer definitivamente. As consequências vão muito além das lesões físicas visíveis. Pacientes diagnosticados com sonambulismo crônico apresentam sonolência diurna significativamente maior durante o dia, fadiga crônica e persistente, insônia paradoxal durante a noite, sintomas elevados e diagnosticáveis de depressão e ansiedade clínica. A qualidade de vida geral é demonstravelmente prejudicada e reduzida. Os parceiros de cama também sofrem risco direto de lesão durante episódios potencialmente agressivos, criando dinâmicas familiares estressadas. Diferentemente de muitas condições médicas debilitantes, o sonambulismo não possui cura definitiva baseada em evidências, porém, é gerenciável e controlável através de intervenções múltiplas. O tratamento começa fundamentalmente com modificações ambientais e comportamentais no lar. Especialistas do sono recomendam instalar grades robustas e telas nas janelas de todos os andares, trancar todas as portas e áreas perigosas da casa, remover objetos pontiagudos e facas do alcance próximo à cama, usar camas significativamente baixas e, em casos graves, considerar posicionar colchões diretamente no chão. Alarmes eletrônicos que despertam suavemente a pessoa quando detectam saída da cama têm se mostrado efetivos em reduzir frequência de episódios. Alguns centros de sono especializados recomendarão vigília constante do parceiro durante a noite inicial, embora despertar um sonâmbulo deva ser feito gradualmente e com cuidado extremo. Acordar alguém abruptamente durante episódio de sonambulismo pode resultar em desorientação extrema durante vários minutos, agressão defensiva ou autolesão inadvertida. Farmacologicamente, benzodiazepinas, especialmente clonazepam oral antes de dormir, mostraram-se clinicamente efetivas em reduzir frequência quando medidas comportamentais falham. Melatonina em doses elevadas, 3 a 18 mg, oferece uma alternativa com menos efeitos colaterais associados. Certos antidepressivos, como a imipramina, podem ser prescritos, embora paradoxalmente alguns medicamentos psicotrópicos aumentem a incidência de episódios. Higiene do sono é fundamental e não negociável. Manter ambiente fresco entre 16 e 18 graus Celsius, completamente escuro, sem fontes de luz, absolutamente silencioso. Evitar consumo de álcool nas horas antes de dormir e todas as substâncias estimulantes como cafeína. Manter cronograma de sono regular e consistente, praticar técnicas diárias de relaxamento e meditação, considerar terapia cognitivo-comportamental intensiva abordando ansiedade subjacente e traumas psicológicos. Quando o sonambulismo é secundário a outras condições médicas, apneia do sono não tratada, febre persistente, distúrbios respiratórios como asma, tratar agressivamente a condição fundamental frequentemente resolve completamente os episódios de sonambulismo em semanas. O sonambulismo permanece como um dos grandes mistérios neurológicos não completamente solucionados, um estado onde a consciência e movimento se desconectam de forma profunda e profundamente perturbadora. Não é simplesmente uma curiosidade folclórica do sono, é uma condição real que afeta milhões globalmente, que carrega riscos genuinamente sérios e que merece reconhecimento médico sério por parte de profissionais de saúde. Se você ou alguém próximo a você experimenta episódios frequentes de sonambulismo, busque avaliação profissional completa. Não ignore isto como trivial. A maioria dos casos é gerenciável com sucesso, especialmente quando diagnosticado cedo. Seu sono seguro merece atenção médica genuína. A próxima vez que alguém comentar sobre sonambulismo casualmente como algo completamente inofensivo,
você conhecerá a verdade sombria e científica por trás dessa ilusão de segurança disseminada publicamente.